Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2012 SP1. Nesse 12º vídeo iremos falar sobre relatórios. Eu irei habilitar o Reporting Services e irei explorar alguns relatórios. Primeiramente, nós vamos habilitar o Reporting Services. Então vou aqui em Administration, Overview, Site Configuration, Servers and Site System Roles, botão direito e Add a Site System Role. Ok, Next. Não vou usar Proxy, Next. E vou habilitar aqui o Reporting Services Point. Next. Vou verificar o banco de dados. Ok, verificou com sucesso. Vou configurar a minha conta de usuário. Então vou deixar essa conta de administrador mesmo. Ok, Next. Next. Então terminando aqui, eu tenho o Reporting Service habilitado. Ok, terminou, Close. Então vejo aqui a role de Reporting Service habilitada aqui. Agora que habilitamos o Reporting Services, vamos aqui em Monitoring e vamos explorar aqui alguns relatórios. Então vou clicar aqui em Reports e irá aparecer aqui a lista dos relatórios que eu tenho disponível. Neste vídeo eu escolhi 11 relatórios para mostrar para vocês. Eu escolhi alguns relatórios de hardware, de drivers, de software metering. Então vamos dar uma explorada aqui nesses relatórios. Obviamente que eu já esperei bastante tempo para que os clientes se comunicassem com o Configuration Manager para gerar estes relatórios. Então vou começar aqui com alguns relatórios de hardware. Então vou escolher aqui Hardware Disk. Ok, Computers with a specific hard disk size. Computadores com um determinado tamanho de disco. Vamos aqui aumentar a tela. Então vou clicar aqui em Values e vai aparecer todos os tamanhos de discos que eu possuo na minha empresa. Então vou pegar aqui 60 GB. Vamos pegar esse. Ok. View Report e vai aparecer aqui a máquina que possui este tamanho de disco. Essa máquina Windows 7, aqui o tamanho do disco. E se eu clicar na máquina, eu ainda tenho outros dados aqui como usuário, domínio, qual sistema operacional está instalado, o tanto de memória, IP da máquina. Então tenho aqui todas essas informações. Aqui o processador. Então se eu precisar fazer uma atualização de disco, eu tenho este relatório. Vamos fechar. Vou escolher outro relatório, agora memória. Computadores com tamanho específico de memória. Ok, vou clicar aqui em Values e aqui aparece a quantidade de memória que eu tenho aqui na minha rede. Então vou colocar aqui de 1 GB. Ok. E View Report. E aparece aqui o nome da máquina que possui essa quantidade de memória. E aqui a mesma coisa, eu cliquei na máquina, eu tenho aqui todos os dados da máquina. Ok, vamos fechar. Agora eu vou puxar um relatório mais interessante, que é um relatório das máquinas que mudaram a quantidade de memória. Então, por exemplo, se eu quero saber se alguém tirou um pente de memória de uma máquina da minha empresa. Então, computadores que tiveram
a quantidade de memórias mudada. Então vou gerar aqui esse relatório. E aqui aparece a máquina que teve a memória mudada. Então a máquina hoje está com 512 MB de memória e antes ela tinha 1 GB. Então se eu clicar aqui na máquina, eu vejo todos os dados, quem é o usuário dessa máquina, qual que é o IP, sistema operacional. Então se tiver alguém que tirar um pente de memória de alguma máquina da minha empresa, eu vou saber que ocorreu isso e vou verificar por que tiraram memória desta máquina. Então vou fechar aqui. Nós já passamos pelo relatório de disco, de memória. Agora vamos verificar processador. Vamos supor que eu tenha que atualizar algumas máquinas com determinados processadores. Então vou aqui Count Processor Speeds. Então, com esta velocidade de processador, eu tenho 2 máquinas. E se eu clico aqui na velocidade do processador, eu vejo aqui as máquinas que possuem esses processadores. E, obviamente, se eu clicar em uma das máquinas, eu tenho os detalhes desta máquina. Então agora vamos supor que eu queira localizar algumas máquinas que estão no meu domínio, por exemplo. Então vou aqui em Hardware, General e Computers in a Specific Workgroup or Domain. Então vou verificar as máquinas que estão no meu domínio. Então vou clicar aqui em Values e aparece aqui o meu domínio, a Nunes. Vou clicar OK e View Report. E aparece aqui as máquinas que estão no meu domínio. Inclusive aparece aqui máquinas que não tem o cliente do SCCM instalado. OK, vou fechar. Agora eu vou localizar os computadores que estão na minha rede. Então vou aqui em Network e vou clicar aqui em Computers in a Specific Subnet. Agora eu vou clicar aqui em Values e vou escolher a rede que eu quero verificar. Então eu escolhi aqui essa rede, OK, View Report, e aparece todas as máquinas que estão nesta rede. OK, vou fechar. Agora que eu já puxei alguns relatórios de hardware, eu vou verificar aqui um relatório de driver. Então vou aqui em Driver Management e All Drivers in a Specific Package. Vamos supor que eu queira saber quais drivers tem em um determinado pacote que eu criei. Em um dos vídeos anteriores, vocês devem lembrar que eu criei o pacote Vostro 3500 e que eu havia adicionado 2 drivers lá, que eram um driver de rede e outro de CPU. Então aparece aqui justamente esses 2 drivers que estão neste pacote. E o mais legal, se eu clicar em um dos drivers, ele mostra todos os sistemas operacionais que são compatíveis com este driver. Então tem aqui Windows 8, Windows 7, Windows Server, Windows Vista, XP. Então todos os sistemas operacionais que são compatíveis com este driver. OK, vou fechar. Agora vamos verificar um relatório que inclusive eu acho um dos mais importantes, que é um dos relatórios aqui de Asset Intelligence, onde eu vou medir qual foi a última vez que um usuário ou um computador utilizou um determinado software.
Então, deixa eu ver aqui. Aqui, computadores que usaram um executável específico. Então aqui, collection, vou colocar todas as collections, ok. Aplicação, vou colocar o Office 2013 e vou colocar o Microsoft Project. File name não vou especificar, porque pode ter mudado o executável. Aqui também não vou especificar nada e view report. E aparece aqui a última vez que esta máquina utilizou o project e a data da última vez que foi utilizado o project nessa máquina. Por que isso é importante? Para que eu possa medir se o usuário está utilizando o software ou não, para que eu não desperdice licenças na minha empresa. Agora, para terminar, eu vou passar por alguns relatórios de software. Software Companies and Products. Então vou colocar aqui todos os softwares que estão no Add and Remove Programs em uma determinada máquina. Então eu coloco aqui o nome da máquina e View Report. E aparece para mim todos os softwares que eu tenho no Add and Remove Programs em uma determinada máquina. Vou fechar. Agora, computadores com um produto específico. Por exemplo, quero saber quantas máquinas tem o Office 2013, por exemplo, na minha empresa. Ok, vou clicar em Office 2013, ok, e View Report. Então, eu tenho esta máquina que tem o Office 2013 instalado. E para finalizar, vou puxar aqui um relatório de sistemas operacionais. Vamos supor que eu queira saber quais sistemas operacionais eu tenho na minha empresa. Então vou aqui em Operating System, computador com sistema operacional específico, Values, e como eu só tenho o Windows 7 Enterprise aqui, cliquei em Windows 7, View Report e aparece as máquinas que tem o Windows 7 instalado. Vou fechar. Portanto, termino mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2012 SP1. Obrigado e até o próximo vídeo.